Boa noite, meus amados, minhas amadas. É uma grata satisfação estar aqui falando para vocês nesse diálogo franco e fraterno que o Grupo Espírita Renascer oferta em todas as suas lives aos domingos, nesse mesmo horário, às 19 horas. Nossa programação de outubro será em homenagem à doutrina espírita, à codificação. Então nós iremos iniciar com um druida chamado Allan Kardec. No próximo domingo será a nossa irmã Soraya, vai falar das obras básicas, né, o Pentateuco kardeciano, as outras obras de Kardec. No domingo seguinte, Larissa vai abordar a Revista Espírita, se vocês conhecem, meus amores, as 12 revistas espíritas, mas ela vai fazer um apanhado belíssimo. E a nossa irmã Lili vai encerrar com as obras complementares. Vocês vão ter, assim, uma oportunidade de ouvir e de apreciar a codificação. Então, enquanto vocês vão entrando, sejam bem-vindos. Que Jesus nos ampare, nos proteja. É sempre uma grata satisfação falar de Jesus à luz do Consolador Prometido, sobre as hostes do Consolador Prometido. E hoje nós iremos abordar do nosso maravilhoso, do nosso ínclito, como diz Divaldo Pereira Franco, codificador, do nosso admirável, desse bom senso reencarnado que nasceu em 3 de outubro de 1804. Então nós iremos começar, enquanto vocês vão entrando, tem uma mensagem belíssima de Emmanuel, que é o mestre do apóstolo, vai servir para a nossa leitura introdutória e para a nossa prece de início. Emmanuel começa assim: luminosa coerência entre o Cristo e o apóstolo que ele restaurou a palavra. Jesus o mestre, Kardec o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente as obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodaram na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções, Kardec age sem preconceitos. Jesus exige corajosas as nossas atitudes. Kardec reclama uma independência mental. Jesus convida ao amor, Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão, Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento, Kardec desperta a razão. Jesus constrói, Kardec consolida. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus lança a base do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec revela os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica que isso é reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens, ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Essa psicografia de Chico está no livro A Opinião Espírita e é do nosso eminentemente educador Emmanuel, que vocês tão bem conhecem. Então nós vemos na Reformador de outubro, a nossa amiga Nátia Couto, ela faz uma breve reflexão, um olhar sobre Kardec. E ela nos diz assim: todo mês e todo dia celebremos Kardec. Quando estudamos a doutrina espírita, quando alargamos o descortino das compreensões mais dilatadas sobre os comos e os porquês, os motivos e consequências da vida e da morte, suas leis e seus fatos, forças e fenômenos,
bem como os da natureza e dos sentimentos humanos, sobre o reconhecimento da paternidade divina e da comunhão universal de todos os seres, sobre a mediunidade. E quando praticarmos a mediunidade, celebramos Kardec. E o fazemos do modo como certamente mais agrada o mestre de León, sem fanfarras, sem alardes, com disciplina, com rigor metodológico, com sinceridade de propósito e desejo de servir e progredir, com boa vontade, com o cuidado de preservar a impessoalidade e a pureza doutrinária do Espiritismo. No entanto, devido ao zelo na busca dessa preservação, frequentemente Kardec é se referido como apenas o codificador. Mas só o codificador? Mas um breve momento de reflexão nos importa, que codificar é colocar sobre um código, é dispor, é arrumar, é agrupar ideias afins, é formatar, é disciplinar ideias e colocar procedimentos visando constituir um corpus teórico com a necessária garantia de coerência interna e externa. Isso será pouco? Então, meus amados, nesse 3 de outubro, no aniversário do nosso codificador, do eminente Allan Kardec, né, que é a nossa palestra, um druida chamado Allan Kardec, mas todos nós espíritas sabemos que Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, como alguns gostam de chamar, que foi esse pedagogo por excelência, esse professor, que nós vamos ver aqui rapidamente, porque quem lê a biografia de Kardec sabe que ele é notável. As pessoas que não conhecem a doutrina espírita, erroneamente diz que nós espíritas adoramos Kardec, mas nós adoramos a Deus. E Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Mas Kardec, ele foi esse bom senso reencarnado. A mediunidade, ela é uma antes de Kardec e outra depois dele. Ele é o divisor de águas da mediunidade. Na história da humanidade inteira, ninguém sistematizou a mediunidade tão bem quanto o nosso codificador. A mediunidade, antes deles, eram fatos isolados. Kardec, ele teve essa sábia ideia, né? Ele teve a sabedoria de organizar o corpo doutrinário tão bem estruturado quanto esse legado que nós temos até hoje. Aí vejam só, Allan Kardec, no seu túmulo, ele trazia os princípios da doutrina espírita e tem essa frase belíssima: nascer, morrer, renascer ainda e evoluir sempre, tal é a lei. Mas quem foi realmente esse druida chamado Allan Kardec? Então, meus queridos, várias pessoas entrando, boa noite a todos vocês que estão entrando aí, dando boa noite, né? Nós estamos aqui envolvidos na palestra, mas vão entrando aí e escutando, vão fazendo perguntas, ou então vão vendo aí se vocês sabem um pouco e podem acrescentar mais na eminente biografia do nosso codificador. Então, Allan Kardec foi, antes da gente conhecer ele como esse grande druida, ele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Ele era filho de Jean-Baptiste Antoine, né, que é francês, Rivel, e Jean-Louis Duhamel. Foi discípulo de Pestalozzi, estudou em Verdun, na Suíça. Era de uma família católica, foi educado em um país protestante de intolerâncias religiosas. Era professor de química, de física, de anatomia comparada, de astronomia, de fisiologia, e era um linguista emérito. Em 6 de fevereiro de 1832, ele casou-se com Amélie Gabrielle Baudet, que a gente chama carinhosamente, né, a doce Gabi, que era a senhora Kardec. Antes dele ser Allan Kardec, trazer para o mundo esse legado, ele tinha vários livros publicados. Não sei se vocês conhecem, mas nós iremos aqui citando. Ele tinha Curso Teórico e Prático de Aritmética, Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Olha que belo, Kardec já pensava na melhoria da educação pública em 1828 na França.
a gramática francesa clássica, o sistema de estudo em harmonia com as necessidades da época, memória sobre a instrução pública, manual dos exames para títulos de capacidade, soluções de exercícios e problemas no tratado de aritmética, projeto de reforma no tocante aos exames e aos educandários para as meninas, catecismo gramatical da língua inglesa, ditados normais dos exames, ditados de primeira e segunda idade, gramática normal dos exames de Levi Álvares, curso de cálculo mental e os programas usuais de física, química, astronomia e fisiologia. Alguns biógrafos de Kardec não retratam isso e outros sim. Quais as influências de Kardec? Kardec teve as influências das teorias de Pestalozzi, que foi o seu grande mestre. Quem é pedagogo aí conhece muito bem Pestalozzi. As especulações filosóficas de Descartes, né? As ideias maçônicas da época, o ideal socialista da Revolução de 1848 e a doutrina de Rousseau. Quem foi os principais biógrafos de Kardec? Foi Henri Saucy, André Morelli, Anna Blackwell, Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, que foi dois grandes ex-presidentes da FEB. Tem volumes belíssimos, se não me engano, 4 volumes, que é a biografia de Kardec. A biografia mais nova que nós temos é de Marcelo Souto Maior, aquele jornalista da Globo, né? Eu acho que vocês devem saber que ganhou assim, best-seller na época que Marcelo, se eu não me engano, 2017, Marcelo publicou, que é um K bem grande com a foto de Kardec que ele lançou, e também uma biografia belíssima. Mas a de Zeus Van Tuyl e a de Francisco Thyssen são 4 volumes. Bom, como foi a iniciação de Kardec no Espiritismo? Kardec conheceu o senhor Fortier em 1854, que era magnetizador. Então Kardec sabia tudo de magnetismo. Vocês aí que gostam muito de estudar magnetismo, paz magnético, então o nosso codificador sabia muito sobre magnetismo, né? Depois o senhor Charlotti falou com ele sobre a intervenção dos espíritos. Isso foi em 1855, em maio, na casa do senhor Roger, que ele teve um encontro com o senhor Patier e a senhora Planamaision. É um nome meio difícil de pronunciar, mas penso que é esse. Aonde ele presenciou, né, na casa do senhor Roger, que a médium era a senhora Planamaision, ele presenciou os primeiros fenômenos mediúnicos. E na casa da senhora Planamaision, ele conheceu a família Baldin, porque as filhas do senhor Baldin teve uma responsabilidade muito grande na codificação. Então, em 30 de abril de 1856, na casa do senhor Rustam, através da médium da senhorita Jafé, por uma cesta de bico, vocês estão lembrados, né? Quem é do estudo sistematizado da doutrina espírita se lembra como os espíritos começaram a se comunicar. E a cesta de bico era uma das grandes comunicações. Kardec depois vai aperfeiçoando as comunicações, né? De cesta de bico, de prancheta, né? Das mesas girantes. Aí Kardec vai vendo que a mão da médium era muito melhor, muito mais rápida até. E hoje em dia, às vezes nem a mão, né? Direto pensamento a pensamento, porque a mediunidade, nós estamos na era intelectualizada, né? Na era intelectual. Aquela época de Kardec era muitos fenômenos físicos. Então, com a cesta de bico, o espírito de Hahnemann, vocês lembram quem é Hahnemann, né? O grande pai da homeopatia, né? Em 12 de junho, pelo espírito de Hahnemann, o espírito de verdade, que era o verdadeiro guia de Kardec, começa a aparecer e revelar a sua missão. Qual seria a missão de Allan Kardec? Codificar a doutrina espírita. Fazer a terceira revelação chegar a todos os povos. Ele não haveria completa. O espírito de verdade diz isso a ele. Quem leu a codificação e quem leu Obras Póstumas sabe que o espírito de verdade diz a Kardec que ele não veria, né, ele desencarnaria e não veria nessa reencarnação, que ele era Hipólito Leon Denisard, e usou o pseudônimo, né, de Allan Kardec, ele não iria completar, mas ele voltaria e completaria
né, a sua missão. Em Cartas e Crônicas, Irmão X, que é Humberto de Campos, ele nos diz uma coisa belíssima sobre Kardec. Ele diz assim: Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, uma vez atormentado e desiludido como um homem simples do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente seria considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Então, Hipólito Leon Denis Arrival morre para o mundo e nasce Allan Kardec. Por que o pseudônimo Allan Kardec? Então, veja só. O espírito de verdade, perdoe-me, é até o espírito dizer, que diz a ele que ele, numa antiga existência, ele havia sido um druida na antiga Gália chamado Allan Kardec. Kardec, ele não tinha mediunidade ostensiva. Os espíritos, às vezes, para chamar a atenção dele, Kardec, como ele não tinha uma mediunidade muito ostensiva, ele não ouvia, não via os espíritos, né? Os espíritos, às vezes, para chamar a atenção dele, derrubava, às vezes, os livros dele, alguma coisa, ou ele sonhava, ou as próprias médiuns diziam alguma coisa. Então, esse espírito revelou para ele que nessa existência dele, ele havia sido um sacerdote druida na antiga Gália e se chamava Allan Kardec. Ele achou o nome belíssimo, então, o que é que ele fez? Ele adotou. Quando ele publicou, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, que ele sistematizou essa novel doutrina, aí sim, Allan Kardec nasceria para o mundo, e o mundo, principalmente a França, né, não tinha esse legado todo do professor, né, Hipólito Leon. E assim ficou mais conhecido por Allan Kardec. Qual era o seu lema? Kardec tinha um lema belíssimo. Ele tinha uma tríade aliada. Com Pestalozzi, ele aprendeu, né, o trabalho, a solidariedade, né? Ele traz para a doutrina o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Na tríade de Pestalozzi era um pouco diferente, né? Vocês vão ver. Mas Kardec, né, traz como trabalho solidariedade e tolerância para o meio espírita, porque no trabalho era possível administrar o conhecimento, aprofundá-lo, deixar-se penetrar o conteúdo libertador, que é o resultado de um esforço laborioso. A solidariedade para Kardec era o passo que levava de imediato à união, porque aquele que é solitário não é solidário, mas no momento que ele alcança solidariedade, né, ele deixa de ser solitário, torna-se uma célula viva, em consonância com o equilíbrio do organismo geral, e ele queria isso para o movimento espírita. E ele traz a tolerância. Kardec, ele substitui de Pestalozzi, porque Pestalozzi era trabalho, solidariedade e perseverança. Ele troca a perseverança por tolerância, porque ele queria que no movimento espírita não tivesse limiar de arestas. As criaturas poderiam vir de formações variadas, de diferentes hábitos educacionais, sem atavismos, sem resultado de herança ancestral, e teriam que conviver juntas. Para que essa convivência pudesse ser areolada, assim, de êxito, indispensável, se tornaria vigente a tolerância. Tolerar, conceder ao outro o direito de chegar tanto quanto nós gostaríamos de chegar e de atingir, ao mesmo tempo proporcionando oportunidade para todo mundo. Essa tolerância abre-nos, segundo o codificador, um elenco admirável de compreensão fraternal, e nós vamos percebendo que cada um vai até onde pode e até onde gostaria de ir, porque a doutrina espírita não impõe nada, ela só nos diz aonde nós poderemos chegar. Ela só diz que a nossa consciência, né, que todas as leis estão na nossa consciência e que nós somos os nossos próprios juízes. Ninguém precisa nos condenar. O nosso maior juiz é Deus, face a face com o Criador, como diz Paulo de Tarso, e nós próprios, tá certo?
Então, Kardec, ele traz nessa tríade trabalho, solidariedade e tolerância para o movimento espírita. Mas ele tinha um legado: fora da caridade não há salvação. Era uma máxima para Kardec. Porque para Kardec, no espiritismo não estava a salvação. Por quê, meus amados? Né? Porque se nós temos uma ortodoxia de fé, né, a caridade, né, essa idade cara aí, né, essa força em ação, né, orar e agir, oração. E Kardec dizia assim, olha, não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Com o dever do homem se encontra nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. No meio espírita, os espíritos gostam muito de brincar, que é o nosso BIP, né? Porque quando os espíritos falam o que é realmente a caridade, a gente diz, e o BIP espírita, que é benevolência para com todos, indulgência, né, para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E a gente brinca e diz que é o nosso BIP, né? Mas Kardec diz que fora da caridade não há salvação. Ou seja, independente da nossa ortodoxia de fé, que sejamos espíritas, protestantes, né, sejamos testemunhas de Jeová, budistas, seja qual for a nossa ortodoxia de fé, se nós temos fé e boas obras, nós estaremos, não vou dizer com a salvação garantida, mas o reino dos céus já é um bom percurso para estarmos lá com a nossa veste nupcial, né, com uma toga, uma túnica que ninguém jamais poderá nos roubar. E Kardec continua: aquele que se esforça seriamente por melhor, assegura para si a felicidade já nessa vida. Embora no Evangelho segundo o Espiritismo a gente vê que a felicidade não é desse mundo, mas quando a gente se esforça realmente, nós já estamos com o nosso paraíso conquistado aqui. E para o lado de lá é só consequência, tal vida, tal morte. Tá certo, meus amados? Então, como se deu a desencarnação de Allan Kardec? Allan Kardec desencarna vítima de um aneurisma. Ele vai receber uma carta do carteiro e quando ele entra, ele fala para sua doce Gabi, lendo já a correspondência que estava passando mal. Camille Flammarion, no seu túmulo, diz uma frase belíssima que eu gosto de dizer para vocês, que ele diz assim: deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte têmpera, a lâmina gasta a bainha. A nos dizer que, infelizmente, né, o espírito partiu porque o corpo de Kardec, ele, por codificar a nossa doutrina, ele estragou a sua vista, né? Lia nas madrugadas, lia a luz de vela, Kardec fez tanta coisa, gente. É tão belo a sua obra, a gente vê o quanto o codificador se sacrificou, porque ele teve que abandonar tudo e viver das economias dele, de Amélie, né? Sua doce Gabi. Ele teve que viver, e justamente porque ela foi quem, com ele, lançou toda a codificação, começando do Livro dos Espíritos, porque nós não vamos falar aqui, porque Soraya lá no próximo domingo vem com a codificação para vocês. Então, esse notável codificador que nos legou esse tratado, hoje, vocês aí que estão nos ouvindo só tem uma mediunidade, entre aspas, equilibrada, né? Porque as pessoas não cortam a corrente, né? Vocês que estão me ouvindo, é um leve engano a gente dizer assim, eu quero cortar a minha mediunidade. Nós do Grupo Espírita Renascer, às vezes nós formamos grupos mediúnicos. E eu escuto muitas vezes dos médiuns que têm mediunidade ostensiva dizer assim, eu não queria ter mediunidade. Eu digo, infelizmente a gente pediu um programa reencarnatório e apesar dela ser uma faculdade orgânica radicada no nosso organismo, foi compromisso espiritual. Então, meus amados, se não fosse estudar o livro dos médiuns para a gente saber como equilibrar a mediunidade, como eu vejo um espírito, quais as sensações que eu sinto, como eu canalizar minhas respirações, as fases do transe, quando a gente entra num grupo mediúnico, né? Então a gente deve isso a Kardec, né? Ao guia
dos evocadores, ao guia dos médios, que é o livro dos médios. Lá a gente tem um tratado de mediunidade, a gente aprende como lidar com a audiência, com a vidência, com a psicografia, a moral do médio, a intelectualidade. Por que o médio tem que aliar muita leitura, né, com moralidade? Para a gente saber que, aliando essas duas asas, nós vamos idem as boas companhias, né? Quanto mais intelectualidade e burilamento dos meus sentimentos eu tenho, mais eu vou atrair espíritos que estejam naquele teor vibratório intelectual e moral que eu estou. Então vamos lá. No meio espírita, nós pensamos assim: quais as possíveis reencarnações de Allan Kardec? Nós sabemos que antes ele foi o druida Allan Kardec. Antes dele ser Hipólito Leon, ele havia sido um druida nas Gálias chamado Allan Kardec. Talvez até um sacerdote, né? Da casta druida. E depois disso, no meio espírita, alguns ventilam a possibilidade de Kardec ser a reencarnação de Platão. Depois John Hus, né? Porque vocês sabem que programa reencarnatório os espíritos não nos dizem, porque tudo isso né? Reza-se uma lenda, tá certo? Estou dizendo isso a vocês, era uma vez, né? Aquelas histórias. Por quê? Porque nós não temos certeza, às vezes, do nosso próprio programa reencarnatório, que é velado, tá certo, meus amores? É velado. Então, as possíveis reencarnações de Allan Kardec, ele próprio colocou o nome Allan Kardec, porque o Espírito disse que ele havia sido um druida nas Gálias. No meu espírito dizem que ele foi Platão, depois John Hus, para poder ser Hipólito Leon Denis Revel nessa existência, e Chico Xavier. Existe essa celeuma, né, no meu espírito. Uns dizem que Chico Xavier foi Allan Kardec, outros dizem, não, de jeito nenhum. Então, independente de Chico ter sido ou não Kardec, a gente sabe que o nosso Chiquinho, aquele maravilhoso Francisco, codificou e complementou as obras de Kardec. Independente dele ser Kardec ou não, nós o amamos do mesmo jeito como a gente ama o nosso codificador. Vocês estão vendo o nosso painel? Nosso painel é Jesus ao centro, que é o nosso modelo e o guia, bem aqui perto da minha cabeça. À minha direita está Chico Xavier e à minha esquerda está Allan Kardec, né? Por quê? Porque Chico, ele traz, vocês vão ver, vocês estão vendo aqui nessa camiseta Denis, né? Delane e Flammarion, que são aqueles grandes potentados, né? Fora a Casa Koff, Conan Doyle, quando a gente estuda os precursores da doutrina, né? E quando a gente estuda também as obras complementares, porque as obras de Leon Denis, de Gabriel Dulagne, de Camille Flammarion foram perfeitas, tá certo? Para Kardec também se esquematizar, foram contemporâneas de Kardec. Então isso seria as possíveis reencarnações de Kardec. Em obras póstumas, como nós falávamos para vocês, o espírito dizer, que é Zéfiro, comunicou para ele que ele fora Platão em uma existência anterior. Em obras póstumas, isso teria dado a Kardec, né, um legado incrível. Um legado, assim, uma visão abrangente. Porque o espírito dizer diz para Kardec que se ele não aceitasse a missão, a doutrina espírita viria do mesmo jeito. Eles iriam apostar, né? Eles iriam tentar fazer o quê? Eles iriam tentar, de alguma forma, investir em outra pessoa, se Kardec simplesmente tivesse negado. Mas quando o espírito diz isso a ele, que ele fora Platão, uma antiga existência, vocês deram uma olhada em obras póstumas, não me lembro ainda do capítulo, mas eu vou dizer para vocês, tinha dado a Kardec uma visão abrangente. Certa feita, Chico Xavier, alguns dizem, Chico é ou não Kardec? Certa feita, eu estava assistindo um documentário, vocês se lembram de Gasparetto, quando ele pintava, ele tinha psicopictoriografia, né, que é pintura mediúnica. Então, Chico estava psicografando e tinha uma pessoa no grupo espírita da prece fazendo a explanação. E Emmanuel chama Gasparetto, né,
e pede a Gasparetto para fazer uma pintura do livro O Banquete de Platão. Então, na psicografia, Emmanuel pede a Chico que leia e releia O Banquete. Vocês já leram? É uma apologia sobre o amor belíssima. Eu só encontrei uma em Coríntios 13, aquela apologia paulina, né, que Paulo de Tarso faz aquela apologia ao amor. Leia O Banquete para vocês me dizerem, né? Então, assim, Gasparetto começou a dizer no seu depoimento que tinha certeza que Chico era a reencarnação de Kardec. Mas isso são coisas que nós iremos juntando. Os livros de Kardec, vocês sabem, começa o livro dos Espíritos, né? Depois ele vai para o livro dos Médiuns. Eu não vou me deter muito, porque Soraya vai se debruçar sobre isso. O terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto é o Céu e o Inferno. O quinto é a Gênese. É o Pentateuco kardeciano, né? Que a gente chama o Pentateuco, os 5 livros. Mas a gente sabe que tem o que é o Espiritismo e obras póstumas que Kardec lança depois. Tem também, meus amados, o Iniciante Espírita, que é uma brochurazinha, e Viagem Espírita 1862, com as viagens que Kardec fez para universalizar a linguagem dos espíritos. Kardec fez uma viagem pela Europa quase toda. Tem essas 2 brochurazinhas e tem outros livros, outros opúsculos que Kardec realmente não publicou. E as 12 revistas espírita. Mas Lara vai falar das revistas espírita no terceiro domingo e Lili no quarto vem com as obras complementares. Nós não vamos nos deter muito aqui. Então, essas são as obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, né, que é o primeiro. Quando vocês quiserem assim, eu começo em que na doutrina espírita? Comece pelo Livro dos Espíritos, tá certo? Que dele partiu tudo. São 1019 questões, é tudo perguntas e respostas. Vocês não vão achar nem enfadonho. Porque perguntas, o que é Deus? Como eu sobrevivo à vida após a morte? Existe vida em outros planetas? Kardec pergunta sobre tudo. Agora, claro, tem algumas respostas muito sucintas que a gente vai ter que raciocinar nós mesmos e vamos ter que ir atrás de outras obras complementares, tá bom? As revistas espíritas são 12, aí vem o que é o Espiritismo, que nós falamos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, que é belíssima, né? E obras póstumas, tá bom? Os livros da codificação. Jesus e Kardec. As pessoas às vezes acham que o Espiritismo não tem nada a ver com Jesus, mas tem tudo a ver. Acha também que o Espiritismo não é uma religião. Kardec, ele deixa bem claro que o Espiritismo é uma ciência, né, comparativa de experimentação. É uma filosofia porque responde às nossas questões existenciais. De onde eu venho, para onde eu vou, aquelas questões existenciais. O que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual é a minha missão? A morte existe? Então, são questões transcendentais, assim dizendo. E Jesus é o nosso modelo e o guia. Quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo sabe muito bem disso. Aí nós vamos ver aqui. Ante a revelação divina, Jesus assevera: eu não vim destruir a lei. Kardec, no Espiritismo, diz assim, ó, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Perante a grandeza da vida, Jesus exclama: há muitas moradas na casa do Pai. Kardec nos explica que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço e oferece aos espíritos que neles reencarnam morada correspondente ao nosso adiantamento, ao adiantamento que nos é próprio, segundo as nossas próprias obras. Exalçando a lei do amor, que rege o destino de todas as criaturas, Jesus nos adverte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Kardec proclama como? Fora da caridade não há salvação. Destacando a necessidade do progresso para o conhecimento e para a virtude. Tá certo? Aí Jesus diz assim: não oculteis a candeia sobre o alqueire. Aí Kardec complementa: para ser proveitosa, tem que ter a fé, ela tem que ser ativa, ela não pode se entorpecer. Encarando o imperativo do esforço, Jesus diz assim: busqueis e achareis, né? Allan Kardec nos dispõe assim: ajuda-te, que o céu te ajudará. Salientando o impositivo de ter uma excelente educação espiritual,
Jesus, o nosso excelso governador do planeta, diz assim: sede perfeitos, como o Pai Celestial o é. E Kardec diz assim, para nós espíritas: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para dominar as suas inclinações. Porque um dia nós seremos anjos, com certeza, não é verdade? Quem estuda os reinos sabe que o nosso princípio veio lá do mineral, ganhou sensação no vegetal, animalidade e instinto no animal e livre-arbítrio no homem. E um dia nós seremos perfeitos, nós seremos anjos, né? E iremos, não aquela perfeição absoluta, mas porque a perfeição absoluta só Deus. Nós teremos a perfeição do grau de relatividade que o nosso planeta comporta. Então, enaltecendo o serviço, Jesus diz assim: olha, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E Kardec só complementa: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho corpóreo, seus membros ter-se-iam atrofiado. E se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Na nossa inteligência, nós ganhamos sublimidade de progresso, embora nos sentimentos nós ainda caminhamos a passos de tartaruga. Louvando a responsabilidade, Jesus pondera: muito se pedirá a quem muito pediu. E Kardec conclui aos espíritas que têm a responsabilidade do conhecimento, porque conhecimento gera responsabilidade, assim nos diz André Luiz. Kardec diz: muito será pedido, porque muitos espíritas terão recebido. Exaltando a filosofia da evolução através das existências numerosas, o nosso sublime instrutor Jesus Cristo diz assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Kardec diz pra gente: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Nos mostrando que do verme ao homem, a gente nasce, morre, cresce, envelhece, se reproduz e renasce novamente, num eterno ciclo, até que a hierarquia do nosso planeta, até que a gente tenha alcançado, né, e não precise mais ficar imantado ao magma do nosso planeta, né, a psicosfera dele. Então, consagrada a elevação da missão, Jesus nos diz assim: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos será livre, você será liberto. Kardec diz: quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que quando abre, vê aquela frase belíssima, né? Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, tão extremamente identificado com o Mestre Divino, o apóstolo da codificação, com os seus augustos mensageiros, com aqueles números tutelares, com os espíritos codificadores que supervisionaram a sua obra, eles foram positivos na resposta do Livro dos Espíritos, né, na 625, e eles dizem assim: olha, estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Eis porque, ante o primeiro centenário dessas páginas, nós saudamos o codificador, chama da fé viva e resplandecente, combustível de filosofia, o cristianismo restaurado e a religião do amor e da sabedoria, que partindo do Espírito excelso de Jesus Cristo, o seu fiel refletor para a libertação e ascensão inteira da humanidade. Isso é Emmanuel através de Chico. Aí veja só, meus amados, o irmão X, ele tem uma belíssima crônica de Kardec. Nós vamos aqui tentar sintetizar. Estou olhando para o nosso tempo, vamos tentar sintetizar. O nome é Consciência Espírita. Emmanuel começa dizendo assim, falando do nosso eminentemente codificador, né, do nosso admirável codificador. Vocês sabem que irmão X, depois que André Luiz, quem conhece bem as obras complementares, sabe que depois que André Luiz diz para Chico que vai reencarnar, aí Chico perde um recorte do além e ganha outro, que é irmão X, Humberto de Campos, né? Então, ele começa assim:
Diz você que não compreende o motivo de tanto alta censura nas comunicações dos espíritos desencarnados. Fulano deixou uma ficha de serviço para escrever, Ciclano era conhecido por padrões e virtudes, outro regressa como médio, outros fracassam. Aí ele diz, e você? O que acentua nas fileiras espiritistas? Ele começa, tem-se a impressão de que os nossos confrades retornam do além atormentados por complexos de culpa. Como explicar esse fenômeno de muitos espíritas que conhecem a imortalidade da alma, é reencarnacionista, sabe que fora da caridade não há salvação? A quem muito é dado, muito é pedido, né? Aí irmão X continua, creia, meu caro, que eu nutro pelo meio espiritista. Vocês sabem que Humberto de Campos não era espírita. Humberto de Campos era católico, era quase cético, né, quando era encarnado. Quando ele desencarnou, foi que ele virou um espírito espírita. Vocês vão dizer assim, puxa vida, então no mundo espiritual tem diferença de castas? Não, né? Nem diferenças religiosas. Mas aí Humberto de Campos começa a trabalhar junto com a falange de Emmanuel, e vocês sabem o quanto Emmanuel era rígido nos espíritos que se comunicavam através de Chico. Então Humberto de Campos teve que fazer um curso de espiritismo no mundo espiritual, sim, para poder aprender a manusear a psicografia do Chico, né? Vocês pensam que é só um espírito aparecer assim do nada e já pegar aqui na minha mão e eu já escrever? Não. Existe, né, todo um mecanismo da mediunidade, né? Existe uma combinação fluídico-magnética. Um espírito obsidia alguém do dia para a noite? Não, né? O espírito vai nos acompanhando dia a dia, vai se ambientando com a minha psicosfera, com a minha ambiência etérica, se acostumando com o meu magnetismo, tentando penetrar a minha casa mental. Então é devagarinho. A natureza não dá salto, a mediunidade também não, tá bom? Mas nós estamos aqui para falar de mediunidade, né? Um dia, quem sabe, a gente vai trazer um tema só, mediunidade. Então venha lá. Ele continua dizendo que no meio espiritista tinha essa celeuma, essa preocupação, tá certo? Por quê? Porque vários espíritas estavam reencarnando, sofrendo. Irmão X começa a contar uma história. Ele era um bom contador de história. Ele diz, conta-se que Allan Kardec, quando se reunia nos textos que nasceria de O Livro dos Espíritos, reconhece no seu leito, impressionado, lendo um sonho que Martinho Lutero, havia tido notícias. O grande reformador no seu tempo acalentava a convicção de que havia entrado no paraíso e colhido informes da felicidade celestial. Comovido, o codificador da doutrina espírita, durante o repouso, viu-se também fora do corpo em singular desdobramento. Junto dele, identificou vários espíritos sublimes. De chofre, ele começou a ver que os espíritos começaram a transportar ele por uma região nevoenta, aonde tinha pessoas gemendo, entidades sofredoras, soluços, gritos, blasfêmias, gargalhadas de loucura. Atônito, Allan Kardec se lembrou dos tiranos da escola, da escola terrestre. E ele diz assim, jazem aqui os crucificadores de Cristo? E o guia olhou para ele, um dos espíritos da Pleiade que estava, e disse, nenhum deles. Com quanto responsável desconhecia pelos mal que eles praticaram, o próprio mestre os auxiliou para que eles desembaraçassem do teor do remorso em abençoadas reencarnações em plagas terrestres. Allan Kardec volta e diz assim, então quem está aqui nessa região de litígio é os imperadores romanos? E o guia olha para ele e diz, de certo que não. Eles também padeceram muito em suplícios pelos que eles haviam feito para a humanidade. Nada disso. Então Allan Kardec olhou para ele e disse, já sei. São homens, grandes homens que fizeram grandes tragédias, da categoria de Calígula, de Tibério. Aí Allan Kardec foi nomeando o nome de muita gente que fizeram mal à humanidade. E o Espírito diz, não, alguns deles já se regeneraram, outros já se demoraram, muitos já estão em remissão. Aí Kardec ainda olha para ele e diz assim, já sei, andarão nesses vales sombrios os algozes
os que fizeram alguma coisa contra os cristãos primitivos? E o guia olhou para Kardec e disse: de modo nenhum. Esses carrascos servidores aí, que seguiam Jesus e que o crucificaram, muitos já se encaminharam nas reencarnações, alguns já estão instruídos, outros sofreram provas, outros expiações. E o codificador ficou assustado. Disse: já sei, quem está aqui é os grandes conquistadores. Átila, Aníbal, Alarico I, Gengis Khan. Aí começou a dizer uma gama de pessoas, né? E os mensageiros, olhando, consultando a mente do nosso codificador, disse: não, aqueles guerreiros, eles não sabiam das realidades dos espíritos. Era ainda uma época bárbara. Alguns renasceram, claro, em lides expiatórias conforme os débitos contraídos, mas nessa região de litígio eles não estão. Kardec então começou a ver: e quem são esses gemidos, essas imprecações que estão me cortando a alma? E o guia olhou para ele e disse: temos juntos de nós, codificador, aqueles que o mundo educandário da terra se dizia os imperativos do conhecimento, aqueles que conheciam a verdade e fugiram deliberadamente dela, aqueles que se diziam cristãos fiéis, perfeitos conhecedores do Evangelho, que se diziam realmente conhecedores. Alguns se entregaram ao mal por livre vontade, outros um novo berço na terra para eles será o mais difícil. Aqui estão aqueles que muito conheciam e não praticaram. Então Allan Kardec ficou chocado. Acordou no dia seguinte com aquele sonho ainda, né? E os espíritos dizem que imediatamente ele se levantou e começou a fazer a pergunta 642 de O Livro dos Espíritos, que é a seguinte: olha, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Indagação essa que os instrutores retruquiram, né? Os instrutores sempre respondiam a Kardec, disse: não, cumpre-lhes fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não houver praticado o bem. Segundo, é fácil de perceber, meus amados, minhas amadas, que com princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a nossa consciência espírita, situada nessas ideias aí de liberdade, né, de igualdade, da tolerância, do fora da caridade não há salvação, nós não sejamos esses futuros pretendentes dessa região que Kardec viu. Isso está no livro do Irmão X, Cartas e Crônicas, que é justamente consciência espírita. Então vejam só, o legado que Allan Kardec deixou para nós espíritas foi conhecer a verdade, como Jesus disse, e essa verdade nos libertar. Não é que nós espíritas sejamos modelo e padrão de perfeição. Você já pensou que se para falar de Jesus a gente precisasse de perfeição? Eu pergunto a vocês, quem ousaria se levantar para falar? Eu acho que ninguém teria essa audácia. Mas Allan Kardec nos diz que o verdadeiro espírita cristão. Por que Kardec coloca a palavra cristão? Porque na base filosófica, científica, Kardec traz o caráter religioso. Vocês vão dizer aqui o que é o espiritismo. Allan Kardec deixa bem claro que o espiritismo não é uma religião. Agora olhem, Allan Kardec não disse que o espiritismo era uma religião, porque ele não queria, na época de Kardec, qual era a acepção da palavra religião? A religião era muito ligada ao Estado, a dogmas. Kardec queria que a doutrina espírita fosse livre de dogmas, de paramentos, de hierarquia. Nós, nos centros espíritas, nós temos uma hierarquia, sim. Presidente, vice, secretário. Por que nós temos essa hierarquia? Porque a nossa Constituição exige, enquanto associação filantrópica, para a gente participar de editais, porque vocês sabem que as casas espíritas são mantidas com o dinheiro dos seus associados. Quem é espírita sabe disso, né? Por exemplo, a nossa casa é mantida todinha com
Dinheiro de editais, dinheiro dos nossos sócios, dinheiro que a gente angaria, as outras casas espíritas também. Nós não ganhamos nada, dai gratuitamente, porque gratuitamente recebeste. As pessoas às vezes até pensam que nós recebemos dinheiro, nós amamos o que fazemos. E quem serve é Jesus. E a hoste, né, do Consolador Prometido, sob as hostes do Consolador Prometido, sabe que nós iremos receber centuplicado. A gente não precisa nem querer angariar o reino dos céus, porque cada um de nós nos conhecemos. A gente sabe exatamente em que teor vibratório nós vibramos, para que região nós voltaremos, né? Então, nosso codificador não era maior do que Jesus Cristo, como as pessoas dizem, o Deus dos espíritas é Allan Kardec. Não, Allan Kardec foi esse homem de bom senso reencarnado, foi esse codificador maravilhoso, foi esse homem que teve uma visão além da sua época. Graças a Deus, os bons espíritos confiaram nele, porque nós que temos uma mediunidade tortuosa, nós somos um antes da doutrina espírita e outra depois que a doutrina espírita nos burila, nos lapida, né? Aquele diamante bruto que era um carvão lá incrustado naquelas pedras e que vai aos poucos pelo buril do tempo, das vicissitudes da vida, das provas, das expiações, que alguns de nós ainda estão em prova, outros em expiações, porque o nosso planeta, a hierarquia é provas e expiações. A gente está vendo a pandemia aí, que está sendo, né, prova para uns e expiações para outros. Quem está na sua, né, no seu aconchego do seu lar, que não precisa estar saindo muito de casa, é uma prova, mas é expiação. Aqueles que não têm onde morar, aqueles que não têm máscara para usar, e por aí vai. Os que passam fome, que já passavam. Nós não vamos nem aqui falar de pandemia, né? E aí o nosso codificador não é maior do que Jesus Cristo. Ele deixa bem claro que todo bom espírita cristão tem que seguir a máxima do Cristo. Qual é ela? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se nós fizermos isso, precisa do decálogo para quê? Quem ama a Deus e ao seu próximo, não mata, não rouba, não pilha, não deseja o marido, a mulher do próximo, nem seu carro do ano, porque na época de Moisés era o seu burro, o seu asno, né? Hoje é o seu carro do ano, o seu celular da moda, a sua casa, e por aí vai, na nossa época, trazendo para a nossa época, né? Então, quem ama a Deus é o próximo, e era isso que Allan Kardec nos doou, esse legado maior. Então, bendito, salve codificador, bendito tu és, meu amado, né? Entre os homens, porque tu trouxeste para nós a imortalidade da alma e a reencarnação lá do hinduísmo sob uma outra ótica, sem dharma, né? Sem karma, certo? A reencarnação para nós é a lei da ação e da reação, a lei do retorno. É aquele Deus que é inteligência suprema, é aquele Deus que é amor, porque os princípios básicos que tu nos legaste nessa doutrina maravilhosa faz com que a gente não tema a morte, faz com que a gente se desapegue das coisas terrenas, se desapegar do meu carro, meu marido, minha esposa, meu trabalho, minhas roupas, minha casa, meu corpo, porque até o nosso corpo físico, meus amados, vai ficar onde? No cemitério. E o que ganha, o que galga patamares inimagináveis de espiritualidade é o nosso espírito. Esse sim não perece jamais. O nosso espírito é imortal. Nós somos centelhas divinas, não é fisicamente falando, porque Deus não é imperfeito. Deus é a perfeição absoluta. É o absolutismo da perfeição. A nossa perfeição é relativa, né? Nós somos seres que ainda estamos tentando, né, galgar patamares de espiritualidade superior. Então, o codificador foi esse homem do bom senso, né? Com ele nós aprendemos na sua doutrina maravilhosa a não temer a morte, aprender a perdoar, aprender a ser melhor a cada dia, sem pressa, sem martírio, sem aquela reforma íntima martirizante. Hoje eu quero deixar todos os meus vícios, porque a natureza não dá salto. A gente não deixa todos os nossos vícios do dia para a noite, né? A gente não deixa as nossas imperfeições. O orgulho, as duas grandes chagas da humanidade, a gente aprendeu isso, né? Com a Bíblia, né? Com o Novo Testamento e com a doutrina espírita, que o orgulho, infelizmente,
infelizmente, as duas grandes chagas e o egoísmo ainda estão arraigados dentro de nós. Alguns são mais ególatras, né, do que outros, a gente sabe disso. Tem aqueles que ainda têm o coração muito duro, tiro pelos nossos lares. Tem aquele que perdoa com facilidade, tem aquele que ama com facilidade, tem uns que são mais egoístas, tem outros que são mais perdulários, tem uns que são mais trabalhadores, outros são mais preguiçosos, e por aí vai. Tanto a gente tem espíritos superiores, como espíritos ainda numa escala, tentando conquistar patamares de espiritualidade. E a gente aprendeu isso com o nosso codificador. A gente aprendeu isso através da doutrina. A gente aprendeu que as pessoas não morrem. Nós não morremos. Para que ter medo da morte? A morte na Terra ainda é um processo doloroso que não deveria ser. A morte no planeta de regeneração vai ser aprendizado. A gente ainda vê a morte com aquela celeuma de ai, nunca mais eu vou ver. Então Allan Kardec deixou esse legado para a gente. Não tenha medo de perder os seus entes queridos. Deixe-os partir na hora certa. Agora, pelo amor de Deus, não queiramos partir para suicídios indiretos, né? Estragando o corpo físico com as coisas do mundo lá fora para aqui para dentro. E estragando o mundo com as coisas do que de dentro lá para fora. Não é verdade? Está no mundo, sendo do mundo, fazendo parte do mundo, mas dando ao mundo o seu devido e real valor que ele comporta para nós. Porque nós estamos aqui de passagem. E o nosso codificador nos disse isso. Estamos aqui de passagem, nós somos personagens que um dia iremos voltar para a nossa verdadeira pátria espiritual, que é o mundo espiritual. Então Allan Kardec nos deixou esse legado imenso. Ele não era maior do que Jesus de maneira nenhuma. Jesus vai ser sempre o nosso modelo, a nossa referência, o nosso guia. E Allan Kardec diz assim, fora da caridade não há salvação. Ele era tão sábio, porque se ele dissesse que a salvação estava em Jesus Cristo, se ele dissesse assim, só Jesus Cristo é a salvação, o que seria dos budistas? Estariam aonde? Fadados ao fogo do inferno porque não eram cristãos? O que seria dos shintoístas? O que seria dos islamistas? Dos istas, né? Das pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Estariam aonde? Então, até nisso, Allan Kardec era sábio. Ele sabia que Jesus era o nosso governador espiritual. Ele sabia que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E que houve outras pessoas tão iluminadas quanto Jesus. Mas para os espíritos superiores, Jesus foi o espírito mais iluminado. Tá certo? Então, esse é o extremo legado do nosso codificador. E todos nós espíritas somos extremamente gratos por essa figura incrível, notável. Então, meus amados, nós estamos nos despedindo. Agradecer a cada um de vocês que generosamente participou, aquele que participou da live toda, aquele que ouviu um pedacinho, vai estar todas as terças no nosso canal do YouTube. Sigam as nossas páginas do Grupo Espírita Renascer, no Instagram, no Face, no nosso canal, pode se inscrever lá. Agradecer a cada pessoa maravilhosa. Que Jesus abençoe o lar de todos vocês. Traga paz, saúde, prosperidade. E coloque na cabeça de vocês que fora da caridade não há salvação. Não importa a bandeira, o estandarte, a ortodoxia de fé que vocês abracem. Sejam melhores a cada dia. Meus queridos, nós iremos nos despedindo. Agradecer ao Senhor do Universo, ao Senhor da vida, essa oportunidade maravilhosa. E se vocês quiserem conhecer mais a doutrina espírita, as nossas outras palestrantes, a Soraya vai vir com as obras. Eu trouxe o legado de Allan Kardec, um druida chamado Allan Kardec. Soraya vai trazer a obra da codificação, a nossa amada Larissa. Isso mesmo, Larissa, né? A nossa professora lá da UERN, que vocês também conhecem, vai trazer a revista espírita. E Lili vai complementar com as obras. Então, se quiserem conhecer mais a doutrina espírita, sejam bem-vindos e que Jesus nos ampare e nos proteja. Gratidão, meus amores, e boa noite a cada um de vocês.